Eu sou apaixonada, não adianta. Fungo, né, cara? Sabe por quê? Porque tem de tudo nesse grupo. Reino fungi, você não sabe se é mocinho, se é vilão. Esse fungo eu posso comer, esse aqui não. Às vezes é o mesmo gênero. Penicílio. Tem uns penicílios que você come, você bate as botas, outro não, é nutritivo. Caramba, tem fungo que você vai comer, vai morrer mesmo porque ele é venenoso. Outros não são nutritivos, os champignons, os shimeginho, os shiitake. Então, cara, é um grupo maravilhoso que chama muita atenção no planeta Terra. Só que a diversidade é tão grande, mas tão grande, cara. Tem de tudo, ó. Tem fungo que é microscópico, que eu preciso de um microscópio para enxergar ele. Outros não, eu bato o olho ali no jardim, já vi uns cogumelos, orelha de pau, né? Por exemplo. Mas não esqueça que há alguns microscópicos. Aí, por exemplo, é uma foto que eu mesma tirei no zoológico de micróbios, quando eu fui para Amsterdã. E lá eles dispõem para a gente olhar nos microscópios, como é um zoológico de micróbios, vários seres microscópicos, portanto, para a gente observar, como quem vai até uma jaula num zoológico e vê os bichos, a gente vai ver os micróbios ali, né? E aí eram placas com fungos, né? Que a gente poderia observar depois no microscópio. Fungos, então, o que aí, ó? Uniopluricelulares. Microscópicos, unicelulares. Ah, então eu achava que fungo, eles eram como cogumelos, né? Todos multicelulares. Não, existe microbinho fungo, as leveduras, levedus, Saccharomyces cerevisiae, que o pessoal usa na fermentação, é uma célula só. Então, cada bolota verde dessa é um fungo, um micróbio, uma levedura. O que é essas bolinhas brancas? Calma, não sei o que são essas bolinhas brancas ainda, mas a bolota verde é uma célula de fungo, outro fungo, outro fungo aqui, levedura, tá bom, Chuchu? Essas bolotinhas brancas, depois você vai ver, tem a ver com a reprodução assexuada delas, brotando novos indivíduos, mas são unicelulares, tá? As leveduras. Tem que saber esse nome? Tem, Saccharomyces cerevisiae, porque é um levedo usado na panificação, na produção de bebida alcoólica. Então, na aula de fermentação, aparece muito, eu tenho que saber, Saccharomyces cerevisiae, certo? Então, quando eu falo aqui dos pluricelulares e uso um chitaquinho como modelo de multicelular, né? Eu não preciso de um microscópio para enxergar ele é pluricelular. Isso engana muito você, porque, ó, você está acostumado, está acostumada, principalmente quando a gente usa eles na alimentação, que vem cortado aqui, ó. Tá vendo que tá cortado? O talo dele, ó, tá cortado, certo? Eles não apresentam tecidos verdadeiros, apesar de multicelulares, não chega a formar conjuntos de células, tecidos que trabalham em comunicação. Não, é como se fosse um conjunto, um aglomerado de células iguais aqui, não chega a formar tecidos verdadeiros, como nos animais, como nas plantas, certo? Então, se liga que apesar de multicelulares, alguns, eles não chegam a formar tecidos verdadeiros. Tá bom? Aí eu falei que te engana muito, porque quando você pega o talo cortado aqui, quando você compra na bandejinha, você vai no supermercado pegar uns chitaquinho e tal, ó, tá cortado. Então, na real, na vida como ela é assim, ó. O pessoal cortou aqui, ó, para colocar na bandeja para você comer, se é uma espécie comestível, cuidado aos venenosos, não é mesmo? Então, você esquece que tem todo um micélio ali embaixo, certo? Uma parte não visível, o que veio para você é a parte visível ali, comestível, mas não esqueça, e estudaremos o que é isso melhor daqui a pouco, que há uma parte não visível quando ele está na natureza, certo? Caraca, isso é verdade? O quê? Que está escrito aí? Ah, então você viu? Os maiores seres vivos já encontrados. Ô, louco, mas vai ganhar da baleia azul que tem 30 metros e o coração é um fusca? Vai, fio, 9 quilômetros, tá bom para você? Mas como pode, tem 9 quilômetros de corpo de frutificação, imagina isso aqui 9 quilômetros para cima da Terra. Claro que não! Ele está falando de tamanho de hifas que vão se emaranhando ali embaixo na floresta, atingindo essa dimensão, cara, formando um micélio lá embaixo, né? Parte não visível, 9 quilômetros quadrados, filho. Então, sim, isso é verdade. Olha a idade do cara, 2.500 anos de vida. Tem que respeitar, papai. Tem que respeitar os fungos. Bom, o que o vestibular vai te perguntar? Olha, quais são as características gerais dos fungos?
Curiosamente, eles apresentam características de plantas e de animais ao mesmo tempo, mas ele é planta ou animal? Nenhum dos dois. Ele não é do reino Metaphyta plantae e nem Animalia metazoa. Ele é do reino Fungi. Só que no passado nós chegamos a considerá-los como plantas, porque fala a verdade, um cogumelo está parado ali no jardim do lado de uma planta, você fala, é planta. Só que não, a gente veio estudando ao longo do tempo e evolutivamente, o DNA deles, dos fungos, mostram para gente que eles são mais parentes dos animais até do que das plantas. Se fosse para considerar como planta ou animal, a gente ia ter que considerar animal, porque ele é mais DNA dele, estrutura aparentado nosso do que delas. Mas a gente já considerou eles como planta ao longo da história da ciência. Fomos melhorando o nosso estudo, chega a microscópio, vamos analisando o DNA, e hoje a gente sabe que, na verdade, não é nem planta nem animal, é um reino à parte, é o reino dos fungos, certo? Então, quais são essas características de plantas e animais, semelhante à planta e animal, que eles trazem? Cara, como as plantas, ele não tem só membrana plasmática na célula, ele tem a segunda membrana, aquela esquelética, parede celular. É coisa que animal tem? Não, é coisa que planta tem. Né? Além da membrana plasmática, a membrana esquelética, a parede celular. Isso é coisa de planta. Só que quando eu olho a química, a constituição química do que é feita essa parede celular, é de uma substância encontrada em animais, quitina. Que doido, ele é meio mistura de planta com animal mesmo nesse sentido, verdade. A parede celular dele é feita de quitina, que é uma substância exoesqueleto quitinoso dos artrópodes, por exemplo, carboidrato aí encontrado em animais, tá bom? Mais uma coisa, assim como as plantas, eles se reproduzem através de esporos. Você sabe que briófitas, pteridófitas, né? Elas se reproduzem por esporos. Aquela célula M que cai e germina, né? E animal não faz isso. Imagina cai um pozinho, um esporo aqui do meu corpo, uma célula e brota uma outra ser humano aqui. Você é louco? Não, isso é coisa de planta, tá bom? Aí vem, porém, Chuchu, como animais, eles são heterótrofos, buscam alimento. Mas diferente dos animais, que busca ativa, caça, realizam, ele é por absorção. Então, ao mesmo tempo que é uma semelhança com os animais, tem um but aqui. Então, mas, diferente dos animais, eles buscam alimento que eles não fazem fotossíntese, não são autótrofos. No jardim, você jura que aquele cogumelo não está fazendo? Está fazendo o que no jardim, então? Absorvendo nutrientes, gente. Bom, reserva de glicogênio é uma característica de animal. Gli mais gli mais gli, uns 15 mil carboidrato glicose ligado, 30 mil forma um pacote de glicose para reservinha, né? Chamado de glicogênio. Polissacarídeo de reserva, tanto animal quanto de fungos. E a planta não reserva gli para ela, reserva na forma de amido. E nós, animais e os fungos, reservam glicose, pacotes de glicose, de uma outra maneira, formando outro polissacarídeo chamado glicogênio. Agora sim, Chuchu. Então, se a pergunta for, caracterize os fungos. Você vai falando, ele é assim, como os animais é assado, mas como as plantas é nananã, ele não é nenhum nem outro, é reino fungi. Mais uma coisa, na hora de descrevê-lo, Chuchu, ou eu te pergunto, qual tipo de ambiente, em que tipo de ambiente nós encontramos os fungos? Ou faz parte da sua descrição. Você vai descrever, olha, além disso, o ambiente que eles ficam, olha aqui, que de fungo, de micose, ó, ô louco. Pode ver que é sempre local úmido, não é? Você não enxuga o pé, vai dar o quê? As micoses. É sombreado, aí onde está sol esturricando, ele resseca, ele não sobrevive, ele gosta de local úmido. Então, sol direto, ele não sobrevive, mas ele está ali, sim, ali fora no jardim, mas num local sombreado. Pode ver que ele está ou embaixo das pedras, ou num local onde não tem alta incidência luminosa, que gosta de sombra. É sombra e água fresca. Sombra e água fresca com ele mesmo, né? Então, umidade, ele tem uma super capacidade de retenção de umidade, além de gostar dela. A sombra tem que estar quente, você coloca o alimento para conservar e não fungar na geladeira, mesmo assim alguns são resistentes, tem de tudo no planeta, tem fungo que fica em temperatura negativa, sim, pra você ter uma ideia, mas a maioria não, geralmente é zona tropical, florestas tropicais, quanto mais quente, mais embolora as coisas, mais se prolifera, né, o fungo. E claro que não adiantaria ter tudo isso se não tiver o que comer, tem que ter matéria orgânica no lugar que ele está.
Então, aqui ele está comendo o quê? O seu pé. E aqui, a laranja. E aqui, esse tecido vegetal. Aqui, nutrientes do solo. Então, onde ele estiver, eu sei que ele está absorvendo aí produto da digestão de matéria orgânica, tá bom? Então, ele vai transformar daqui a pouco orgânica em inorgânica, você vai ver como, e vai absorver o resultado da digestão que é fora do corpo dele. Partiu? Bom, quando eu olho lá a estrutura, descreva a estrutura corporal dos fungos pluricelulares, os cogumelinhos da vida e tal, os multicelulares, eles, você já viu, são compostos de hifas e um conjunto de hifas, forma o que a gente chama de micélio. Então, há dois tipos de hifas. Dá uma olhada aqui, a cenocítica e a hifa septada. É mais fácil, peraí, septo. Ou a minhoca é toda septada, o bambu é todo septado, são essas divisões aqui, ó, onde a célula pode ter um ou dois núcleos lá dentro. Então, as células que formam esse prolongamento aqui, chamado hifa, ó, tá vendo só? Com o núcleo lá dentro, elas podem, então, as hifas, pelo que você tá vendo aqui, conjunto de células aqui, prolongamentos celulares aqui, a hifa pode apresentar septos ou não, ela pode ser cenocítica. É como se o citoplasma de uma célula aqui se fundisse ao citoplasma da outra, e da outra, e da outra, formando como se fosse uma célula gigante só, e os núcleos ali, sabe? Ela não tem esses septos. Então, não importa se é uma hifa de um fungo, uma hifa cenocítica ou septada, com essas divisões aqui entre as células, não importa. A substância que ele vai absorver daqui a pouco, o resultado da digestão extracorpórea, ela vai passar, mesmo entre os septos, ó, ela consegue a substância passar para todo o resto do corpinho dele, já que ele não faz fotossíntese, né? Tem que absorver o alimento daqui a pouco e passar para o resto do corpo dele através das hifas, não importa se cenocítica ou septada, tá bom? Aqui a gente deu um zoom, fica olhando bonitinho aqui, a gente deu um zoom, ó, só para você ver o septo aqui. Bom, isso não é algo que interessa muito, mas às vezes aparece. Isso aqui interessa. Olha o que eu fiz para você. Ó, tia Érica. Eu fiz o seguinte. Geralmente eu faço isso aqui na lousa para vocês, né? Então eu faço lá um modelinho pluricelular, não pode esquecer aqui do micélio, que é o conjunto de hifas, parte não visível. Mas aí, Chuchu, cuidado, porque assim, a parte visível, ó, aqui em cima, a tendência é a gente parar de chamar de corpo de frutificação, porque ele não dá fruto, né? Na verdade, dali vem o quê? Esporos, células reprodutoras. Deveria se chamar corpo de esporulação, né? Porque dali vem esporos. Então, como a gente tende a não usar mais esse termo nas provas, corpo de frutificação, mas ele ainda aparece, até aqui no apostila sua ele apareceu, em alguns exercícios ainda vai aparecer, eu tenho que dar esse alerta. A tendência é a gente trocar o antigo corpo de frutificação, essa parte visível, por esporocarpo, aí depende, ou nananacarpo, ó. Por exemplo, tem um grupo de fungos que a gente chama de essa parte visível de basidiocarpo, ou em outro grupo a gente chama de ascocarpo, mas o mais importante nem é o nome, cara. Pode chamar a parte visível de corpo de frutificação, que eles não vão dar errado, é só um alerta isso daqui, tá? O importante, isso sim, é saber que ali dentro tem hifas. Você acha que hifa é só aqui? Não, as hifas, esses prolongamentos com células, compõem todo, até mesmo o corpo de frutificação, cara. Só que aqui eu tenho um micélio reprodutor e embaixo um micélio vegetativo. Ou seja, o micélio reprodutor produz esporos, células reprodutoras, que ao cair germinam. Então a resposta dele, ó, do micélio reprodutor, é a reprodução. É produzir daqui a pouco na reprodução esporos, que são levados pelo vento e que germinam. Já a função vegetativa aqui é de sobrevivência. Função vegetativa quer dizer de sobrevivência. Quer dizer que sem a parte de cima ele vive, mas sem a parte de baixo, filho, não tem como. Então, se ele tiver, você arrancou ele lá, ó, que interessante. Se ele tiver lá no ambiente, você arranca aqui, ó, tchau, levei isso embora, isso aqui ainda sobrevive, pode montar um novo chapéuzinho, sabe? Agora, o contrário não tem como, porque embaixo não tem como ficar. A parte de cima ficar sem a parte de sobrevivência. Uma coisa é você se reproduzir, outra é sobreviver, se alimentar. Olha aqui, ó. Então, é essa região não visível, o micélio vegetativo, que faz a nutrição dele. Não dá para viver sem se nutrir.
Sem se reproduzir, dá para viver. Mas sem nutrição, chuchu. Então, é uma função, de fato, de sobrevivência vegetativa aqui embaixo. E como que ocorre essa nutrição aqui? Através do micélio vegetativo. É só sair absorvendo as coisas tudo e acabou? Craque, não. Olha o que você vai ter que explicar. Primeiro, tenha em mente que como essa parte de baixo ela é mais importante para a sobrevivência, quando o esporo germina, tá vendo? Origina primeiro aquele micélio vegetativo, aquela parte de baixo. Né? Isso aqui brotando, esse esporo aqui germinando, não é a parte de cima visível, não. Isso aqui primeiro vai compondo, então, o micélio aqui de baixo, ó, vegetativo. Então, só no segundo momento é que vem o corpo de frutificação, tá bom? Agora, turma, eu estava perguntando, na verdade, outra coisa, ó, volta aqui. Como que é a digestão? Espera um pouquinho, deixa eu só ver aqui. Aqui, chuchu, vem. A digestão é fora do corpo. Enfatize sempre isso, ó. É extracelular e extracorpórea. É como se eu, Érica, vomitasse as enzimas. Pronto, as enzimas estão digerindo o macarrão lá no prato. Aí depois que já está bem digeridinho, eu venho a absorção. Então é uma digestão bem diferente, onde, agora sim, chuchu, o micélio vegetativo, volta, agora sim, ó, ele libera enzimas digestivas que vão trabalhar fora da célula, né, aqui do corpinho, na matéria orgânica, onde ele está. Essas enzimas secretadas digestivas, trabalhando então fora do corpo, vão transformar a matéria orgânica em inorgânica, saizinhos minerais, que posteriormente serão absorvidos, agora sim, certo? Pelas próprias hifas do micélio vegetativo, que ora lançaram as enzimas sobre a matéria orgânica, digeriu, ficou inor, posso absorver, certo? E é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, por exemplo, o bolor. O bolor, se eu der um zoom nele, o bolor do pão lá, por exemplo, ó, eu tô vendo, ó, que bonitinho. Mas ele tá se alimentando do pão da seguinte maneira, então, liberando enzimas digestivas ali no pão, matéria orgânica, né, amido, digere amido em glicose, nesse caso, não pegou sais minerais, mas ele diminuiu o amido até glicose, a ponto de ser absorvível. O amido é polissacarídeo. Glicose é mono, bem menor, ele consegue absorver. Ou sais minerais, como eu falei para você, certo? Então, isso quer dizer que quando você come isso daqui, eu sou pessoa com larica, fome extrema, não acho nada para comer, vou lá e tiro essa parte de cima, ou que seja, eu corto aqui e como só aquela parte ali, supostamente sem fungos. Saiba que parte não visível, lá para lá, vem primeiro, só depois que vem a parte de cima. Então, onde você acha que não tem fungo, meu Deus, tem fungo sim. Se já tem fungo aqui, imagina aqui lá embaixo, provavelmente já tem hifa lá embaixo, subindo daqui a pouco, parte visível, certo? Não faça isso em casa. Bom, aqui é o que você acabou de ver, né? Da onde saem os esporos, células M, ó, volta aqui, de onde está saindo? Daqui de cima, tá bom? Ó, o micélio vegetativo. Vamos mais um pouquinho? Vamos. Então, vamos aqui, ó, o que eu falei. Como eles têm essa capacidade de digestão extracorpórea, lançando enzimas para fora e fazendo a digestão fora do corpo, eles são ótimos decompositores, né? Então, ele vai, alguns, claro que tem fungo que não é decompositor de cadáver, tá bom, Chuchu? Mas muitos são. Então, esses que são decompositores de cadáveres, é justamente isso que eles fazem. Eles colocam as enzimas, e aí eu venho com as substâncias inorgânicas agora, após digestão extracorpórea, absorvendo, tudo bem? Aí, Chuchu, a importância começa a aparecer ecológica. Porque imagina se fosse um planeta sem essa decomposição, aliás, fungos e bactérias fazem essa decomposição de cadáveres, não é só o fungo, não. Mas se fosse um planeta sem fungo e bactéria, sem decompositores, a matéria orgânica morta, então, ia ficar acumulando-se no ambiente e não ia virar adubo. Decomposição, uma reciclagem de nutrientes para ter mais vida, certo? Esses fungos que são decompositores, assim como as bactérias que também o são,
são geralmente chamados de seres sapróbios, sapróvoros, saprofíticos. Você viu isso na aula de bactéria decompositora? Sapro alguma coisa quer dizer que come cadáver, tá bom? Um ser sapróbio, ele é decompositor de cadáver. E por isso mesmo dá para a gente fazer uso deles na compostagem. Aí eu já começo a entrar numa importância econômica, porque eu produzo adubo, vendo adubo, aumento a produção também das pessoas, ganha mais dinheirinho com a horta dela. Pessoal, então, na composteira lá, não importa o modelo de composteira. Para eu fazer a compostagem, claro que eu tenho que manter uma certa umidade, que ele vai gostar, restos de alimentos, matéria orgânica. Então, tá aqui, compostagem de restos de coco para a produção de adubo orgânico. Aqui, ó, foto tirada de um local que vive de vender adubo mesmo. Participação especial, fungos na compostagem, também bactérias, claro. Como que é a reprodução deles? Cai o esporo e já germina? Então, it depends, ó, porque tem reprodução e reprodução. Se liga que a reprodução, volta aqui, ó, pode ser sexuada ou assexuada, então presta atenção. Bora que tá acabando os funguinhos aqui. É o seguinte, reprodução assexuada de um ser unicelular, olha um único fungo aqui de onde está brotando um outro, ó. É uma célula só. A levedura Saccharomyces cerevisiae, ó, Saccharomyces cerevisiae, é um fungo unicelular. O pessoal usa na fermentação, é uma célula só, ó, essa aqui é uma levedura, essa é outra. Olha, tá brotando outra dessa, hein? Então, veja, o broto, ó, as manchinhas aqui amarelas, vindo de uma célula mãe, a gente considera isso reprodução por brotamento, ou, se preferir, anote aí, gemulação. É a reprodução assexuada de onde brotam, às vezes, mais de um broto, né, de uma única célula levedura. É uma reprodução assexuada. Está gerando clones? Está gerando clones. Né? E é interessante que elas se reproduzam mesmo, porque eu uso elas de fermento biológico, na panificação, etc. Tá bom? Então, aqui, quando eu falo de reprodução assexuada, uma delas eu estou reconhecendo aqui, ó, de novo, ó. É a levedura brotando dela uma nova ou mais outras células, certo? É reprodução assexuada. Mas aqui, cheque, ó, cheque, vou riscar. Isso aí eu já vi, certo? Ó, isso aqui eu já vi. Então, há outros tipos, cuidado, de reprodução assexuada quando eu vou para outros fungos. Então, por exemplo, pode acontecer reprodução assexuada por simples fragmentação do micélio. Então, o micélio, por fatores bióticos ou abióticos, um ser vivo ou não cortou ele, uma ventania, ou enfim, passou um bicho aqui, pá, cortou o micélio em 2 fragmentos de micélio. Cada um vai gerar um corpo celular inteirinho daqui a pouco. Uma outra forma de reprodução assexuada. E uma outra forma de reprodução assexuada, essa tá aqui, ó, é a produção de esporos por mitose. Isso é um detalhe que, se eu não evidencio, vocês têm dificuldade de perceber. Quando o esporo, ele vem através de mitose, vai dizer que ele pode vir por meiose, pode. Na tela, por enquanto, ainda não. Por quê? Porque quando ele vem de mitose, uma célula N, os esporos são N, haploides, que se divide em 2, mitose. Isso, mitose. Eu falo que isso é uma reprodução assexuada, porque eu tenho 2 esporos a partir de 1. Não tem variabilidade genética nenhuma, é uma duplicação apenas. Então, quando, de novo, anote aí, quando os esporos dos fungos são originados através de mitose, isso é considerado, então, reprodução assexuada. Então, esse esporo que veio daqui, ó, desse corpo de frutificação esporângio, essa parte de cima, de onde vem esporos, tá? Ele veio de meiose ou mitose? Se foi mitose, eu considero isso reprodução assexuada. Que se vier de meiose, eu considero sexo. Por quê? Vamos chegar lá? Já dei essa dica, tá? Chegou. Olha a reprodução sexuada agora. Sexuada, mas tem fungo macho, fungo fêmea. Não, mas tem parceiros reprodutivos e tem fecundação. Para eu falar que é sexo, chuchu, tem parceiros e tem fecundação em algum momento. Mas você vem comigo? Vem. Deixa eu arrastar aqui rapidão. Bora, Jason. Peraí, que hoje ainda temos o quê? Temos algas hoje ainda. Então, simbora. Bora lá. Aí tava aqui, ó. Presta atenção, você vai ter que acompanhar bem a tia Érica para entender.
Deixa eu ver uma corzinha aqui. Isso. Então tá aqui. Vou continuar chamando de corpo de frutificação, tá? O termo mais antigo, a gente ainda aceita, só tendência a trocar. Basidiocarpo, por exemplo. Bom, vamos lá. Tá o corpo de frutificação, micélio reprodutivo, isso que interessa. Micélio reprodutivo aqui em cima, certo? Pelo que eu tô vendo, vai acontecer alguma coisa aqui de fusão que lembra fecundação, tá bom? Então só se liga nisso. Mais uma coisa que eu tô me ligando, vem comigo, peraí. É que células 2N que estão aqui no micélio reprodutor, células 2N, elas vão fazer o quê? Meiose, vai originar esporos, que são células N. Então, células que estão ali no corpo de frutificação 2N, fazem meiose de 2N cai para N, ou seja, produziu esporos por meiose, isso aqui é sexo, lembra? Reprodução sexuada. Os esporos são levados pelo ar, por isso que é fácil de espalhar fungo por aí, basta ele cair onde tem umidade, sombra e água fresca, calor, tananã, matéria orgânica, que ele germina. Mas nem que ele germina, agora é que vem a parte difícil, você presta atenção? Então, suponha que, vou colocar aqui coloridinho para você, ó, vou tirar todo esse rabisco que não me interessa mais, ó, que eu vou fechar o ciclo daqui a pouco. Então, suponha que esse esporo aqui, ó, que tá caindo, eu tô colocando vermelhinho nele, sabe por quê? Esse indivíduo aqui, ó, vamos supor, esse aqui, ó, né? Ele que fez meiose a partir das suas células 2N da hifa do micélio reprodutivo, tá, aí gerou esporos, pronto. Nem que cai no chão e encontrou condições, dá uma olhada que começa a se formar prolongamento com várias células hifa a partir desse esporo aqui, tá vendo? Então, o que é esse outro? É um outro esporo de uma outra, de um outro indivíduo da mesma espécie que ele, um shiitake e outro shiitake, por exemplo, só que o esporo azul, eu coloquei de azul para demonstrar que é um outro esporo que está germinando de um outro indivíduo que também liberou esporos aqui, como aquele vermelho, cara. Então, são fungos da mesma espécie liberando esporos que estão germinando. Nem que eu continuo olhando aqui, eu vejo que em algum momento existe a fusão de hifas. Fazendo amor! Estamos chegando lá. Então, as hifas que vêm da germinação de esporos de indivíduos diferentes, elas se fundem ali no solo. Tá vendo só? Fusão de hifas de fungos da mesma espécie. Um casalzinho, suponha. Né? Mas não tem macho e fêmea, não é nada disso, certo? Tá, não sei se você conseguiu ver. Aqui, ó, fusão. Fusão mesmo. Chega uma hora que mistura o citoplasma das duas células de cada hifa, ó, e ele começa a se desenvolver. Nem que ele comece a se desenvolver após fusão das hifas, dos dois indivíduos cogumelos, cara, olha o que deu aqui. Crescimento de um micélio com material genético do azul e do vermelho. Eu não sei se você notou, mas eu vou dar um zoom aqui, ó. Eu vou mostrar depois da fusão como é que tá. Nós temos, tanto nas hifas ali, após fusão delas, tanto núcleos azulzinhos quanto núcleos vermelhinhos, material genético dos dois. Teve fusão de hifa, horas bolas, certo? E antes era separado, só vermelho e só azul, né? É o que eles estão com graça aqui, com reprodução sexuada aí, daqui a pouco. Quer dizer, já tá, né, no processo. Então, após fusão, olha o que eu coloquei para você. Crescimento de um micélio dicariótico. O que seria isso? Com 2 núcleos, sendo um de cada indivíduo, dicariótico. Formado por plasmogamia, que é fusão de citoplasmas. Então, um citoplasma se fundiu ao outro, formou como se fosse um único citoplasma aqui, com 2 núcleos. Mas eu não posso esquecer que os esporos são N. Você já estava esquecendo. Então, apesar de dicariótico, esse núcleo aqui é N e esse aqui também é N. Será que vai juntar um N no outro N? Sim. Então, conforme o micélio vai se desenvolvendo aqui para cima, tornando-se ou originando um micélio reprodutor, ocorre a fusão de núcleos. Formação daquelas células 2N, aqui ó, N com N. Agora você sabe de onde veio essa célula 2N. Érica, faz um esqueminha aí melhorzinho, porque tem palavras como plasmogamia, cariogamia, fusão de núcleo, fusão de citoplasma. Pois não, Chuchu, já fiz, ó. Ó, simbora. Tá no finzinho aqui,
tá bom? Então, ó, o que eu organizei para você entender a reprodução dos fungos foi isso daqui, ó. Quando o esporo vem de mitose e germina, mitose, eu considero reprodução assexuada. Agora, quando ele está numa fase sexuada, eu já sei que ele está fazendo aqui, ó, esporos por meiose. Células 2N, meiose fazendo esporos N, que germina, funde-se ao micélio de um outro cogumelo, começa a formar aqui um novo micélio da fusão de citoplasmas, tá bom? Que a gente chama de plasmogamia. Continua subindo para fazer o corpo de frutificação, só que agora núcleos N se fundem, cariogamia, formando aquela tal célula 2N que começou todo o processo, tá bom? Você vai parar com calma depois, vai rever isso daqui. Num primeiro momento eu sei que parece difícil, mas nem é, Chuchu, quando você acompanha aqui passo a passo tudo o que eu fiz, tá bom? Mas se ficar dúvida, pelo amor de Deus, me contacte. Então, pensa, amor, isso aqui não é... Sabe o que é mais importante do que isso aqui? Muito mais? Tanã, óbvio, qual é a importância dos fungos para o seu dia a dia, para o planeta Terra. Olha que coisa linda, olha aqui. Ah, isso aqui sim é bonito, ó, queijo, quem gosta, bebedias, né? Bom, então bora, esse aqui é venenoso ou substâncias alucinógenas, drugs, cuidado, simbora, fui. Importância dos fungos, eu já preparei para você. Ô, tia Érica, obrigada, de nada. Então você vai levar isso aqui para estudar, Chuchu. Eu posso falar importância ecológica para o meio ambiente, importância alimentar e econômica para eu ganhar o dinheirinho vendendo os pãozinhos, os queijinhos, tudo, etanol, né, fermentação, combustível, importância médica, alguns são parasitas, causa candidíase e coceira nos genitais, né, foi parar o esporo lá na carcinha, você botou a carcinha, pronto, tá com a defesa baixa, ele se proliferou das coceiras, tudo, passa dos beriro para as berira. E aí, Chuchu, micose, não enxuga o pé, ele gosta de umidade, não usa sandalinha, né? Não, fica lá quente, fechado, úmido, micose. Alguns bolores causam, quando você aspira, assim, ó, doenças respiratórias. Alguns no milho estragado, meu Deus, comer milho estragado já era. Quando você vai colher, ele tá fungado, tem toxina ali de fungo, que, nossa, pode causar até câncer no fígado, não só grave lesão. Então tem de tudo, você tá vendo? Quando eu falo de importância alimentar, que eu vou falar primeiro aqui, rapidão, ó. Eu posso falar de alguns fungos são usados na maturação de queijos, até de salame. Eu já vi vídeo produzindo, o pessoal produzindo salame, um monte de fungo em volta na casca do salame, sabe? Fazer parte do processo de maturação. Alguns são nutritivos, as trufas caríssimas, 100 gramas, $5.000, juro. Não é trufa de chocolate, não. Isso aqui é um cogumelo, se não me engano, é europeu, não sei de onde ele é, que é super difícil de cultivar, é difícil de encontrar. Depois você vê lá de onde que é. Nossa, é uma das iguarias mais caras do mundo, né? Não, vou ficar no champignon mesmo, no shiitaquinho, shimeji, que é o que tem hoje no Bailão da Pan. Tá bom? De dinheirinho para comprar. Pães, fermentação para fazer shoyu, miso, bebida alcoólica. Então, aqui está a importância econômica e alimentar. Quando eu vou para a importância ecológica, na verdade, eu não vou. Eu só vou passar por cima, por quê? Porque isso aqui não é aula de ecologia. Você já estudou líquens. Olha os líquens, são algas ou cianobactérias com fungo, associação, importância ecológica, mutualismo. O que é a alga dá para o fungo dá para a alga? Você já viu na aula de ecologia, pelo amor, mas tudo bem, daqui a pouco vai aparecer aí. Outra importante, relação mutualística, micorrizas. Dá para lembrar de micose, que é fungo, e ris, que é raiz de planta. Cara, essa associação entre, olha aqui do lado, plantas, raiz de plantas, se associando ao micélio vegetativo ali dos fungos, ocorre tanto embaixo da floresta, mas tanto, chega a ser 90% dos vegetais que possuem essa ligação com fungo na floresta tropical, cara. Deve ser bom para os dois estabelecerem essa associação micorriza? Sim. Já que, dá uma olhada ali, ó. Claro que a fotossíntese da planta, glicose, vai passar para o fungo açúcares, certo? Ele é heterótrofo, ele gosta de receber, ele não faz. E ela, a IFA, além de absorver muita água, nutrientes, sais minerais, passa isso para a planta, que ela gosta também, filho. Então, essa associação, você não tem ideia, me corrija, como tem
em peso numa floresta lá por baixo, você nem imagina, certo? Ah, só mais uma coisinha antes de eu sair da importância aqui dessa página ecológica. Olha os sorédios, eu anotei aqui para você, sorédios. Quando cai, ninguém sabe o que é. Na verdade, Chuchu, como o líquen é alga mais fungo, eles só vão se estabelecer os líquens aqui, algas mais fungos, se a reprodução acontecer ao mesmo tempo deles. Então, sorédios são estruturas que saem dos líquens para reprodução, é um emaranhado de hifas do fungo com também esporos da alga. Então, os sorédios são levados pelo ar e se estabelecem ali, por exemplo, no tronco dessa árvore, formando os líquens, né, essa associação de algas com fungos, a partir dos chamados sorédios, certo? Olha, eu não vou ficar mais perdendo muito tempo aqui na parte ecológica, porque, de novo, não é a aula de ecologia, mas se liga que elas podem, as hifas, não só as hifas, os fungos de maneira geral, se associarem com formiga, com animais, por exemplo. A formiga leva essas folhinhas lá para o formigueiro para comer essas folhinhas. Não, é para comer o fungo que cresce em cima dessa folha. Então, ela vai proteger como se não houvesse amanhã esse fungo, certo? Outra, na importância médica, Chuchu, veja, aqui no microscópio, a Candida albicans é um funguinho microscópico que pode causar o sapinho na boca, a candidíase nos genitais. Portanto, dá uma olhada aqui. Importância médica pode ser explorada. E aqui embaixo, olha o que eu coloquei para você. Ó, alguns fungos, importância médica, não por causar algum desconforto, e sim por produzir remédio. O fungo penicillium faz penicilina contra bactérias. Isso. Há ainda os venenosos ou produtores de alucinógenos, LSD, por exemplo, vem de fungo. Então, entra na importância médica também. Olha que interessante aqui, para você ver o seguinte, ó. Eu coloquei para você. Letra A e letra B, esporão do centeio, aqui, ó, atacando o centeio. E do outro lado, a amanita, que é venenoso e alucinógeno, tá bom? Agora, Chuchu, dá uma olhada aqui, ó. Também conhecido como esporão do centeio, clavíceps, esse fungo aqui, ó, marronzinho apontado, esporão do centeio, é um fungo parasita de centeio. Eu fiz questão de colocar aqui, assim como, ó, essas outras plantas atacadas por ferrugem, por fungo, para você ver que eles podem ser parasitas de plantas também. Isso entra na importância econômica, porque eu posso perder plantações inteiras para esses fungos ferrugem aqui, se eu não tratar a minha plantação. Então, para de achar que ele pode atacar só você, animal, micose, candidíase. Não, o fungo ferrugem ataca plantações, né? E isso entra na importância econômica para mim. Eu vou perder meu cultivo. Deixei para você ler depois, não agora. História da ciência, como o Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina, né, esse primeiro antibiótico da humanidade, a partir do fungo penicillium. E exercícios, Chuchu, agora você vai para os seus exercícios de fungo. Algas! As algas, muito importantes, tanto quanto os fungos, mas já começa aqui, ó, que bonitinha, duas algas unicelulares aí, ou então essas pluricelulares, vamos dar um mergulhinho junto com esses peixes lá, na floresta de kelps, de sargasso, ixi, tem alga pra caramba pra gente ver. Então, vamos lá, eu agrupei elas aqui como os materiais costumam fazer. Sempre que você vai estudar alga, você vê uma tabelinha de grupos de algas. É difícil de memorizar o nome do grupo das algas? É difícil, ó. Clorofícias, algas feofícias, já algas rodofícias. É mais fácil, talvez, para você, memorizar o pigmento que predomina nelas. Algas verdes, algas pardas, marrons, algas vermelhas, algas douradas, bioluminescente que brilha, sabe? Então, aqui, ó, eu circulei como um alerta, ó. Muitas vezes, eu quero saber das algas verdes, só que ao invés de chamá-la de alga verde, eu chamo de clorofícia, clorofita, cloro alguma coisa, dá para lembrar de clorofila, que é verde, tá bom? Fel são as pardas, rodo as vermelhas, algumas são uni, outras são pluri. Érica, lê aí linha por linha. Não, sabe o que eu vou fazer, você é louco? Vou fazer o seguinte, ó, tabelas assim você tem no seu material, sempre. Vou fazer o seguinte, eu vou falar tudo que há de mais importante sobre cada tipo de alga aqui, e o que você memorizar é lucro. Porque se você memorizar o nome do grupo e a cor dela e o que ela faz na vida, meu senhor,
Passou na hora, óbvio, mas é muito difícil realmente fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar várias informações, começando aqui das características gerais, e o que ficar na tua cachola ficou, porque, de fato, pelo amor, essa tabela aí, para decorar, não dá, não é mesmo? Então, simbora. Érica, não quero saber se é alga feofícia, se é diatomácea, se é alga verde, dourada, parda. Qual é a geral? A geral das algas é que elas fazem parte do reino protista, protoctista, se preferir, junto com quem? Quem está nesse reino junto com as algas? Protozoários, ameba, um Trypanosoma cruzi da doença de Chagas, um Plasmodium da malária. Então, aqueles protozoários que você estuda fazem parte também do reino protista junto com as algas, tanto algas uni, quanto atualmente plurimulticelulares, apesar de não ter tecido organizado, são consideradas do reino protista. Quando eu prestei vestibular, essas aqui, ó, pluricelular que parece planta, elas eram consideradas plantas, mas elas não têm tecidos organizados como as plantas. Né? Não tem conjunto de células diferenciadas, não são células todas iguais, trabalhando aqui de modo isolado. Então, nós não consideramos mais essas algas aqui, pluri, como plantas. Elas não estão nem aí, elas continuam fazendo oxigênio pra caramba pro teu nariz, pode chamar ela de planta, pode chamar ela de protista, chama de Jason, não vai mudar a importância delas. Por isso que até hoje tem autores discutindo, não, elas são planta, não são planta. Ah, que discussão idiota, gente, vamos lá para a importância delas, tá bom? Mas então, para o vestibular de hoje, só para passar esse slide, as algas, tanto microscópicas uni, é uma celulinha só, ou uma colônia delas. Um monte de celulinha aqui, trabalhando aqui juntinho, uma colônia de algas, né, Volvox aqui, ou pluricelulares. Elas são todas consideradas como um reino protista atualmente, tá? Tá, e aí? E aí que nas características gerais das algas entra o seguinte, vou pegar um microscópio, vou dar um zoom aqui na célula da alga pluricelular, ulva é o nome dela. Olha, parece sei lá o quê, um papel celofane, né? É usada na alimentação essa aqui, viu? Tipo um alface meio transparente, certo? Essa aqui é pluricelular, a famosa ulva, eu vou dar um zoom no microscópio, né, para olhar a célula dela. Fiz a mesma coisa com uma alga unicelular diatomácea. Ó, peguei qualquer uma delas, essa, ou essa, ou essa, peguei essa, ou essa, ó, e vou ampliar. Eu vejo que há um padrão alga, tanto pluri quanto uni, são células com parede celular, geralmente celulose, mas tem umas que tem esqueleto de sílica, tá vendo aqui, ó? Mas ter parede celular, cloroplastos, ó, para fazer o quê? Acho que é fotossíntese, né, gente, que cloroplasto faz. E elas reservam glicose como as plantas. Diferente dos fungos e dos animais, que reservam na forma de glicogênio, elas fazem amido, um outro tipo de polissacarídeo de reserva. Você viu que elas têm muitas semelhanças com as plantas? Tem cloroplasto, tem parede celular, reserva de amido, né? Por isso essa briga aí na ciência. Aqui também você viu uma célula, uma alguinha unicelular, isso aqui é um ser vivo do planeta, feito de uma única célula, onde sim, eu vi aí parede celular, eu vi cloroplasto, eu vi produção de amido, tá bom? Tá bom? Simbora. Olha só, afinal de contas, são ou não autótrofas, Érica? Porque se tem cloroplasto, né, são cheias de pigmentos dourados, esverdeados, amarelados, tal, para absorver luz. Então, mas por que eu tive o cuidado de colocar? As algas são predominantemente autótrofas. Alguns chegam a afirmar todas autótrofas, só que não. Hoje sabemos que há uma porcentagem miniminha que eu vou apresentar aqui de algas que, curiosamente, não fazem fotossíntese, tá bom, Chuchu? Mas geralmente sim, ô louco, são conhecidas por conta disso, né? Então você não vai estranhar se vier escrito por aí, são todas autótrofas. Na verdade, predominantemente autótrofas, tá bom? Realizando fotossíntese aí, oxigenando com a fotossíntese delas o planeta Terra como um todo, tá bom? Elas são, por fazer fotossíntese, faz glicose, a base, o início das cadeias alimentares que segue, produtor C1, C2, C3, você já estudou isso na ecologia. Aqui, turma, já estou trazendo uma exceção para você. Olha que interessante, a euglena, uma alga que se chama euglena, do grupo das euglenófitas, ela já é toda diferentona, porque ela não tem parede celular, né? Um terço delas tem cloroplasto e o outro, ó, 2/3 delas que não tem cloroplasto são heterótrofas. Então, olha só, tem exceção aqui sim. Existe alguinha
euglena, que é autótrofa, alguém euglena, que é heterótrofa, e muitas delas misturam esse comportamento autótrofo com heterótrofo na mesma célula. Ela é mixotrófica, ou seja, tá de dia aqui, vou pegar uma luz aqui para o cloroplasto, fazer fotossíntese. Tem pouca luz, ou não estou afim, ou está à noite, vou lá buscar umas moléculas aqui no ambiente, elas são aquáticas, heterótrofas. Agora ela está heterótrofa, amanhã ela está autótrofa, ela escolhe, é mixotrófica, certo? Então, sim, há exceções. Parece até protozoário, porque protozoário é heterótrofo, né? Ela até parece um protozoáriozinho. As algas dinoflageladas, também conhecidas como pirrofícias, ou se preferir, algas de fogo, são aquelas bioluminescentes, que produzem substâncias proteicas que brilham. Tá vendo só? 50% delas são autótrofas. Então tem alga que é heterótrofa. Tem, Chuchu, mas quando você pega para analisar a diversidade de alga, notadamente autótrofas, não é verdade? Então, bora lá ver um pouquinho mais dessas algas do grupo dos dinoflagelados. São elas que causam esse fenômeno lá da ecologia, que você deve dominar já, maré vermelha. As algas desse grupo aí, dos dinoflagelados, algas de fogo, mas vocês são fogo, hein? Por quê? Tá xingando? Vocês são fogo. Por que vocês matam os peixinhos tudo com a maré vermelha? Isso que vai matar os peixes, são toxinas liberadas por elas, dinoflagelados, quando estão se proliferando rápido. E por que elas estão se proliferando rápido? Porque eu, ser humano, estimulei isso com poluição, com esgoto aqui a céu aberto, chegando no mar. Aí elas começam a se proliferar, quando tem poucas, produzindo pouca toxina, não faz mal. Mas como elas estão em alta proliferação, filho, essa toxina vai matar ostra, molusco, crustáceo, peixe. Se você comer esse peixe contaminado, você morre também. Fenômeno da maré vermelha que você já estudou na ecologia. Essas mesmas algas, cara, olha como elas são importantes. Do grupo dos dinoflagelados, elas, é muito comum, se associarem com animais, tanto corais, quanto aqui, anêmonas. Isso aqui é um animal? Nossa, mas tá verde, né? A planta não, no fundo do mar ali, uma alga. Não, gente, isso é um animal, pólipo, quinidário, com a boca para cima, os tentáculos urticantes. Mas é muito comum algumas algas se associarem a eles, aos seus tecidos, então a gente chama essa anêmona, esse quinidário aqui, esse bicho, de anêmona verde gigante. Quem está dando a cor verde para elas são algas que vivem ali nos seus tecidos em mutualismo, numa relação de importância ecológica, né, gente? Tá vendo? Tanto as dinoflageladas zooxantelas quanto as algas zooclorelas vivem ali em associação com alguns animais, e nós temos percebido hoje em dia um branqueamento dos quinidários, principalmente quando se trata de corais, perdendo essas algas que davam as cores para eles vão ficando branco. Só que como é uma associação mutualística, onde todos saem ganhando, tanto a alga no tecido, que está dando cor para ele, ela está dando o quê? Adivinha? Fotossíntese, glicose, quanto ele está dando proteção, sais minerais, etc. Ela está sendo perdida, essa associação está indo para o saco com o branqueamento dos corais, já que tudo indica que mudanças climáticas estão levando à expulsão ou eliminação dessas algas do corpo dos corais, que antes ganhavam glicose delas, eles ficam fracos, sem essas algas, a tendência é eles ficarem fracos ou morrer, tá vendo só? Esse fenômeno do branqueamento dos corais, essa associação deles com as algas dinoflageladas zooxantelas, você também estuda na ecologia, mas eu deixei para você relembrar e olhando depois, você vai fazer isso. Um textinho a respeito disso. Há autores que dizem que com a temperatura do oceano mudando tanto, isso pode ser um estresse do próprio coral, que elimina estressado as próprias amigas do corpo dele, né? Ou elas produzem toxinas estressadas. E eles vão, o quê? Expulsar. Pô, você não tá me dando mais glicose, tá me dando toxina, sai daqui. Mas faz falta para ele. De qualquer maneira, Chuchu, analise lá o fenômeno na internet, tem vários vídeos do branqueamento dos corais que tem acontecido até no Brasil, até com os nossos corais. Deixei para você mais um texto para se informar melhor, mas busque imagens na internet, é interessante. Falando de importância ecológica, como não falar do quê? Da base da cadeia alimentar na água. A base qual é? Fito, algas, crisofícias, dinoflagelados, diatomáceas. Então, essas algas aqui microscópicas, que eu estou olhando no microscópio, unicelulares, algumas vivem em colônias, tá vendo? Formam uma comunidade chamada de fitoplâncton, que vai para a boca do zooplâncton, microcrustáceos,
larvas de peixe, zooplâncton que não faz fotossíntese, assim como o zoo animal, fito faz, zoo não. Então, ele pega a alga, comeu, agora ele serve de alimento para peixe menor, que vai para o peixe maior, que vai para os peixes maiores, no caso que baleia. Então, veja, a base da cadeia alimentar nos mares, eu não tenho uma floresta em alto mar, mas eu tenho algas, notadamente fitoplâncton. Então, seria isso daqui, ó, lá na aula de ecologia, que já foi, eu não vou ficar aqui não, viu, ó. Produtor, aula de hoje, algas. C1, C2, C3, aqui seria a baleia C4. Então, primeiro nível é sempre ocupado por um ser produtor, e quando estamos na água, normalmente é alga, tá bom? Segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível trófico ocupado aqui por uma baleia como consumidor quaternário. Revisão de ecologia, certo? Que mais? Aqui eu coloquei também um texto para você, falando de plâncton de maneira geral, dividindo aqui, ó, em fito e zooplâncton, para você relembrar, certo? Tem um zooplâncton aqui, um crio, um microcrustáceo aqui, ó, que come alga fitoplâncton. E aqui, cara, veja que interessante. Não posso esquecer que, além de comunidade plâncton, seres microscópicos aqui, ó, tanto fito quanto zoo, formam o plâncton. Seres microscópicos que se deixam levar pela força da água, não têm natação própria, mobilidade acentuada, não. Tanto fito quanto zooplâncton ficam perto da superfície e se deixam levar pela força da água. Não posso esquecer que, além deles, há outras comunidades aqui, nesse desenho, como a comunidade de bentos. Então, a comunidade bentônica, eu vou apontar melhor aqui, ó, ela é composta de seres que estão, na maior parte do tempo ou sempre, em contato com o fundo, ó. Então, eu tenho aqui moluscos fazendo parte da comunidade bento, eu tenho algas bentônicas pluricelulares fazendo parte do fitobento, mais especificamente, porque são algas. Se eu tivesse uma estrelinha do mar aqui, ó, certo? Uma estrela do mar no fundo aqui, ela faz parte da comunidade bento. Já que o plâncton é uma comunidade de seres, várias espécies ali, né? Que fica lá perto da superfície e se deixa levar pela força da água. Enquanto que a comunidade bentônica, bento, né? Ou ela é fixa, ou ela é céssio. Quer ver um exemplo de céssio, ó? Tá vendo aqui esse Bob Esponja com os poros? Porífero, tá bom? Outro céssio aqui, uma anêmona aqui, ó. Certo? Ou não é céssio, não é fixo, como esse caracolzinho que pode andar aqui no fundo, mas ele está sempre em contato com o fundo, ou a maior parte do tempo, certo? A única comunidade que está aí, mas não está escrito nada, é a que tem livre natação por toda a coluna d'água, né? Que é a comunidade N de nadar, nécton. Não vi essa palavra aqui, senti falta. Então, há 3 lá na ecologia, 3 comunidades: plâncton, nécton e a comunidade bentos. E algumas algas são bentônicas, outras fazem parte do fitoplâncton. Fazendo o link com a aula de hoje. Beleza pura, que tá quase? Ó, aqui de novo, Chuchu, você já sabe que algumas são essas aqui são bentônicas, ó. Bentônicas, presas no substrato. Essa já não, essa aqui é fitoplâncton, microscópicas, colonias microscópicas. Aqui, gente, dá uma olhada lá da ecologia, veja. Aquela questão do ciclo do carbono, calma que tá quase acabando, tenha paciência. Ó, tá quase mesmo, ó, vem. Qual é a participação das algas, as algas, no ciclo do carbono? C. Ó o CO2 aqui. Aí, Érica, que pergunta fácil. Com a fotossíntese, sequestra o CO2 para ser fonte de carbono, para fazer glicose. Fotossíntese, mas não apenas. Isso aqui é o que todo mundo vai escrever. Mas você esquece, aí você passa muito na frente, então, quando você fala, que algumas produzem carbonato de cálcio, tá vendo aqui? KCO3, eu chamo de KCO3, né? CaCO3 aqui, fazendo parte do seu esqueleto, carbonato de cálcio, que, claro, com a morte delas, vai se depositando ali no fundo do oceano. Então, ao invés desse C, do CO3, do KCO3, tá vendo esse carbono? Fica lá causando efeito estufa na forma de gás carbônico, não, ele tá aqui por muito e muito tempo retido. Sabe? Então, elas contribuem também, não só para o sequestro do carbono para a fotossíntese, mas para produzir
o seu esqueleto, que algumas delas têm de carbonato de cálcio, onde vai carbono, e depois isso fica depositado aqui, certo? Não fica lá na atmosfera, causando o agravamento do efeito estufa. Que mais, Chuchu? Outra coisinha aqui rapidão, que você vê na ecologia, que tem a ver com alga. Quando derrama óleo, e nós tivemos os recentes desastres aqui no nosso litoral, até agora mal resolvido, olha o que acontece. Elas vão pegar oxigênio e luz para a fotossíntese, só que não, há redução da fotossíntese. Claro, a luz não consegue transpassar aqui aquelas manchas de óleo. Então, se elas morrem, morre toda uma cadeia alimentar depois dela, que inclusive precisaria do oxigênio, seres aeróbios ali, precisariam do oxigênio da fotossíntese que não está acontecendo ali naquela água, de tanto óleo que fica em cima, dificultando a penetração da luz. Bloqueia a entrada de água. Mais uma coisa que você deve lembrar, ó, esgoto. O esgoto, quando eu jogo na água, ele também, primeiro, ele atrapalha a fotossíntese no sentido aspecto. A água fica turva. Aumento da turbidez, também a dificuldade de penetração de luz. Mas, outra coisa que, dependendo da localidade, dependendo do tipo de ambiente da comunidade que está ali, esse excesso de nutriente não só pode ficar estagnado aqui, ó, causando esse aumento da turbidez, atrapalhando a fotossíntese, mas ele pode ir além, não deixou a água turva, mas é excesso de alimento. Então, quando há excesso de nutrientes, outra coisa, esgoto, adubo, por exemplo. O que pode acontecer é o fenômeno da eutrofização já estudado, onde vai acarretar numa alta proliferação, que delícia, de esgoto, alta proliferação de algas, o excesso começa a morrer. Aí vem decomposição aeróbica, depois anaeróbica, produzindo aquelas toxinas fétidas do final do processo de eutrofização, você deve estar lembrando. Nem que falta oxigênio aqui, Chuchu, começa a morrer peixe, né, etc. Relembrando rapidamente o fenômeno da eutrofização. E aqui eu deixei para você relembrar depois outro link, né, com a ecologia, bioindicação, bioacumulação, biorremediação, onde, olha, alga está envolvida, estão envolvidas. Mas não é agora, Chuchu, isso você vai pegar para fazer uma releitura, encontrando exercícios que linkam a alga com a ecologia, tá bom? Por último, eu deixei esse texto também de combinação de algas e camarões, na criação de camarão, as algas limpando o tanque ali dos camarões, como isso pode acontecer, depois você vai ler, né? E, atenção, não era a última coisa, por quê? Porque eu esqueci dos aspectos econômicos. E dinheirinho? Ela pode dar uns dinheirinho pra gente, a alga? Que importância para o planeta, eu já tô convencida que sim. Pessoal, claro, olha essas algas rodofícias, algas vermelhas, a gente faz extração de uma substância delas, que a gente chama de alginatos. E são substâncias que ficam facinho na forma de gel sólido. Eu posso usar esse gel para fazer molde dentário na odontologia, quando o dentista ou a dentista vai lá e aperta para tirar o molde dos seus dentes, aquela massinha é feita com substância retirada de alga, alginato. Então, há dois tipos principais de alginatos, polissacarídeo, né, Chuchu? Retirado de alga, das algas vermelhas, a carragenina e o mais famoso alginato é o agar. Os dois alginatos tirados de algas vermelhas podem ser usados para fazer bala, gelatina, dar aquele aspecto de sorvete de massa, né? Ou então servir agar dentro de cápsula de remédio, absorvendo o remédio para você tomar, né, na indústria farmacêutica pode ser usado também. Então, sim, isso tudo gera dinheirinho, certo? São aspectos econômicos, substâncias tiradas de algas. Olha o agar agora, especificamente, tirado de algas vermelhas, para ser usado onde? Na microbiologia, meio de cultura para bactéria. Então, esse gelzinho vermelho aqui, que parece um gelzinho de cabelo mais duro, então, um gel solidificado. Ele tem o quê? Tem água, tem carboidrato, tem proteína, porque veio de algas. E aí, se eu coloco bactérias ali, elas vão adorar essa substância que veio das algas como fonte de alimento, como meio de cultura, de sobrevivência. E aí, as bactérias que eu taquei no agar
nesse gelzinho, no laboratório, ó, nessa plaquinha de Petri, plaquinha de Petri aqui, elas vão se proliferando e eu posso estudá-las. Então, quando a gente está no laboratório, se você for para biológicas, nossa senhora, não importa se veterinária, medicina, a própria biologia, etc., cara, o que você vai usar de agar para usar de meio de cultura para criar bactéria e olhar as bactérias no microscópio, cara, elas vão adorar o agar, tá bom? Substância tirada de alga. E aqui do lado, lá na biotecnologia, quando você tem aula de biotecnologia, você vê uma técnica para fazer identificação de DNA, as bandas de DNA, os fragmentos de DNA do pai, da mãe, é filho de quem, uma técnica conhecida como eletroforese, que usa também, para mergulhar esses fragmentos de DNA, usa também agar. Então, uma baita de uma utilidade no estudo no laboratório, né, Chuchu? Tanto na biotecnologia como na microbiologia, essa substância tirada de algas vermelhas. Como não falar da alimentação? Os temaquinhos, sushizinho, os noritudo. Então, aqui, gente, eu sei que é talvez o mais fácil de lembrar, mas, pelo amor de Deus, então não deixe de... Às vezes é tão fácil, tão óbvio que a gente até esquece. Por isso mesmo, aspectos econômicos, porque gera bilhões de dólares isso aqui, movimenta, principalmente no Oriente, mas não apenas, né? A produção de algas para a alimentação. Lembrou bem? Simbora. Aqui, Chuchu, já tá no final, eu sei que vocês estão cansadinhos, mas aguenta firme que tá bem no finalzinho mesmo, ó. Eu tenho o seguinte, um outro grupo de algas, essa foto aqui fui eu que tirei, ó. Como assim, Érica? Você foi lá no microscópio com seu celular e tirou a foto dessas alguinhas? Foi, naquele mesmo museu lá que eu contei pra você, dos micróbios, tudo, né, do começo da aula de fungo. Então, aqui a gente amplia, vê e dá para tirar foto, tá vendo? Esse aqui não, esse aqui é do material, esse aqui é do material também. Então, essas algas aqui unicelulares, ó, uma alga, outra alga, uma celulinha só aqui, ó, tá vendo? São as diatomáceas. Dinoflagelados, confundiu. Começa com D também. Não. Dinoflagelados são as algas de fogo, bioluminescentes, da maré vermelha, não é verdade? Da zooxantela, com os coral tudo. Essa é diatomácea. Muitos autores consideram elas do mesmo grupo das algas douradas, chamam elas de algas douradas, porque esses pigmentos são, de fato, douradinhos que elas apresentam, ou ainda crisofícias. E que você já viu como é classificação, né, cara? Ah, não, crisofícia é um outro grupo de alga, diatomácea é um, crisofícia dourada é outro. Para, Chuchu, não é isso que eles vão te cobrar, isso é só um alerta, eles vão te cobrar que essas algas diatomáceas têm uma baita importância econômica. Sabe por quê? Porque a parede delas, que é composta assim de duas partes, tá vendo? Essa e a outra parte, dá para ver que tem uma divisão. Aqui, ó. Essa e aquela parte é de sílica, não é de celulose, como normalmente é das outras algas. Sendo de sílica, isso depositado no fundo do mar, eu posso ir lá e pegar esse diatomito todo. Ah, então peraí, diatomáceas formam com a morte delas o diatomito, que é um depósito de sílica no fundo dos mares, que eu posso ir lá retirar e transformar em tijolo, como ele é poroso, filtro, abrasivo, pasta de dente, etc, cara. Então, há 1001 utilidades. Isso porque eu nem falei de alga que você usa para tirar substâncias, para fazer cosméticos, shampoo de algas marinhas, creme para pele de algas marinhas. Então, cara, na economia, pelo amor de Deus, a gente usa pra caramba para movimentar um dinheirinho, algas ou produtos que vêm delas. Eu sei que nós temos apenas 5 minutes, mas está realmente no final, já faz 1h30 que está no final, você percebeu? Calma, calma, vem, aguarda mesmo. Olha essas algas aí, as maiores, 60 metros. 60 metros, kelps. Cara, a gente fala que forma umas florestas lá embaixo d'água, ó, tá vendo só? Florestas de algas kelps, 300 quilos uma alga, e o pessoal pode criar, inclusive, ó, para fazer, adivinha, extração também de substâncias alginatos, que dessa vez, normalmente, são usadas como essas substâncias estabilizantes, emulsificante, de doce. Masterchef, dá uma lida aqui no texto que eu deixei para você, como para o doce não fazer grumos, aquelas bolinhas, sabe? Usado na culinária? Usado na culinária. Esse aqui é o seu último slide de hoje. Esse é o último mesmo, eu vou provar, ó.
Opa, agora é mesmo, certo? Para te lembrar que as clorofícias, aquelas verdes, elas são consideradas ancestrais, ó, de Bri, Pitê, Gimli e Anjo, das plantas. Ah, por isso que quando eu estudo aqui cladograma do reino vegetal, muitas vezes vem aqui começa de alga verde, sugerindo que elas são as ancestrais das plantas. Yes, análise de DNA nos mostra isso, tá bom? Agora, Chuchu, nesse minutinho, um exercício só. Simbora, então?